Finalmente, depois de muito tempo de espera, hoje é dia de eu contar uma história que eu não era permitido de contar até então. Uma história que eu esperei muito tempo sobre a minha participação, ou melhor, quase participação no episódio 20 de The Walking Dead. Sim, isso aconteceu, eu estive no estúdio, eu cheguei a quase gravar, só que no último instante eu não pude. Hoje eu vou contar, mostrar onde eu iria aparecer, a pessoa que me substituiu. Se você quer saber, se você quer entender tudo, essa história tá muito louca, vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo diferente de curiosidades, mais uma história do meu período que eu tava lá nas gravações de The Walking Dead. Recentemente saiu o episódio 20 e hoje eu quero contar uma história que eu não podia contar até esse episódio sair, sem enrolar. Eu quero pedir muito que você clique no like aí, se inscreve no canal pra você não perder nada. E claro, se você quer garantir sua camiseta como essa aqui pro final da série e os outros modelos aí que tem disponíveis, o link tá embaixo na descrição, corre lá. Seguinte, meu querido, recentemente a maioria que assiste o canal aqui acompanhou o episódio 20 e a minha análise que eu fiz do episódio 20, que de cara eu já posso falar pra vocês que foi uma análise que eu fiz um pouco de partir o coração, sabe? Quando eu assisti esse episódio foi um pouco de partir o coração em geral, porque seria o episódio, a primeira vez que eu ia conseguir aparecer em The Walking Dead, que passou muito perto mesmo, mas acabou não dando certo por um detalhe. Vamos começar voltando lá em dezembro de 2021, que foi quando tinham começado a gravar esse episódio 20. Pois é, nessa época eu tava lá nos Estados Unidos, né, fazendo vídeos pra vocês, acompanhando as gravações atrás delas. Essa aqui, inclusive, desse vídeo, acho que é a cena do Ezequiel e da princesa, né, que ele tá lá conversando com ela sobre a questão do pessoal fugir ou não, que tem no episódio 19, e depois seguiram pra gravar o episódio 20. Uma coisa importante de eu contar também é que, pra quem não sabe, pra quem nunca viu eu contando aqui no canal, em 2017 eu já realizei uma aplicação pra fazer uma pontinha do Walking Dead pra aparecer em um dos episódios. Na época foi como zumbi, sim. Só que nessa época eu nem tava nos Estados Unidos, eu apliquei a partir daqui, o pessoal despertou interesse, mas rapidamente já disseram que eu não podia, porque eu precisava de permissão de trabalho nos Estados Unidos pra fazer isso. Tá, mas João Victor, você aplicou de novo então, mesmo sabendo que não podia? O que foi que aconteceu? Pois é, nessa época, enquanto eu tava fazendo meus vídeos lá nos Estados Unidos, indo em gravações e voltando, eu tinha feito várias amizades na produção de The Walking Dead, muita gente que tava ali, e quase sempre, ao ver que eu era fã, ao ver que eu tinha canal, me perguntavam se eu não tinha aplicado pra ser figurante, porque não é tão difícil, ainda mais eu que tava bem perto, e eu sempre falava, tentei uma vez, nunca consegui, não me liberaram, até que surgiu uma esperança. Uma dessas pessoas, que infelizmente eu não posso revelar aqui quem que é, me disse que mesmo não tendo permissão de trabalho, eu poderia aplicar, fazer esse trabalho e não receber nada por isso. Eles pagam até que bem, mas realmente, pela experiência, eu faria de boa, sem receber nada, sem problema. E foi aí que, enquanto eu fazia esses vídeos, fazia essas análises e outras coisas, eu vi uma chamada pra elenco, uma chamada pra produção, assim quando estavam começando a gravar o episódio 20. O que eu fiz? Eu sei o contato, fui lá, mandei minhas fotos, mandei minhas coisas e recebi um e-mail de retorno. Dá uma olhada aqui, esse aqui é o primeiro e-mail que eu recebi de parte da produção, da empresa terceirizada da produção que escolhe os extras, né, figurantes da série, que me retornou, e quando eles retornam é porque estão interessados, inclusive mandando os detalhes do que era pra eu fazer no episódio. Muitos, inclusive, quando verem isso aqui, já vão entender qual cena eu estaria. Tá aqui, né, o e-mail, mandaram pra mim, a descrição era Upscale Survival, pra fazer um tipo de sobrevivente diferente aí na série, e é dito: obrigado por aplicar. Isso é pra retratar, pra eu viver um sobrevivente em The Walking Dead, que vai ser especificamente um jovem membro de uma nova comunidade que vai estar sendo tratado em um hospital. Sim, essa é a descrição, é pra isso que eu tinha sido já escolhido pra poder participar em The Walking Dead. Aí eles dão as descrições, a gente vai transmitir e tudo mais, The Walking Dead, temporada 11, é a nossa última temporada, e inclusive tinham dado brecha, né, como era dezembro que eu ia fazer esse episódio 21, tinham dado que eu poderia voltar com esse trabalho depois em janeiro, ou seja, poderiam me chamar de novo pra fazer mais episódios. É que falo quanto me pagariam, decidi preservar pra evitar, que eu também não iria receber, não tinha intenção. E aqui também fala dos outros testes que eu tinha que fazer, de Covid, por exemplo, testes de roupa e outras coisas tudo. E aqui fala, tudo isso vai acontecer em Senoia, no estúdio de The Walking Dead, e vários outros detalhes que não vem
vem muito ao caso. O ponto é, na sequência disso eu recebi vários outros e-mails que eu não posso mostrar aqui, assinei alguns documentos digitais, realmente apliquei e fui aprovado pra isso tudo mesmo. Inclusive, no mesmo dia que eu recebi esse e-mail, eu já agendei meu teste de Covid, fui lá, fiz o teste, deu negativo, fui no estúdio, isso mesmo. Nesse dia, meu querido, que foi ali no finalzinho de dezembro, eu posso dizer que eu já tava bem feliz, porque minha entrada no estúdio durante a gravação do episódio 20 já tava liberada, e eu fui. Pois é, não posso falar exatamente o que eu fiz no estúdio, mas eu posso mostrar pra vocês um videozinho curto que eu fiz lá desde essa época, mostrando uma curiosidadezinha de lá. Dá uma olhada aqui, esse é o videozinho que eu gravei bem rápido ali, bem nas escondidas, porque era proibido total eu fazer qualquer coisa nesse sentido, e dá uma olhadinha. Olha, gente, eu tô aqui no estúdio, ó, o que tem aqui? Até hoje eles preservam, ó, o cenário, portão da frente do reino. Portão do reino. Sim. Tem vários outros carros também aqui abandonados, ó, que já usavam na série. Nem vou gravar muito, mas é isso aqui que eu queria mostrar bem rápido. Pois é, eu quis aproveitar que eu tava lá bem rápido e mostrar pra vocês que eles preservam alguns itens de cenário que nem usa mais na série ali guardado. Preservavam, pelo menos na época, né? Que você pode ver, o portão da frente era a entrada do reino lá do Ezequiel, sabe? E depois que acabou na 9ª temporada, eles guardaram algumas peças, essa aqui ficava em específico lá no estúdio, num canto. Fora alguns dos outros carros abandonados ali da série. Sim, meu querido, e agora vamos ao que eu ia fazer. Onde eu ia estar, em qual cena eu ia estar. Muitos já devem ter entendido, mas caso você ainda não tenha entendido, eu estaria aqui, na cena da Yumiko junto com o Tommy. Sim, que é onde ela visita ele no hospital, no episódio 20, pra pedir os conselhos e tal. Se você perceber bem, quando ela chega lá, ele tá tratando uma pessoa, ele tá tratando um paciente, literalmente um jovem paciente. Dá uma olhada aqui, sim, que aí ele pega, o paciente levanta, vai embora ali de costas, acompanhado pela enfermeira. Pois é, era nesta posição que eu ia estar trabalhando no episódio, inclusive ia aparecer bem em câmera, ia ser reconhecível o João Vitor em cena, né? Um dos pontos que aconteceu logo em seguida na minha ida de estúdio é que foi me passado o local, foi me passado a direção de onde ia acontecer a gravação, que não era dentro do estúdio, mas sim numa certa universidade lá na cidade de Griffin, usariam para representar esse hospital. E não sei se vocês lembram, nessa mesma época, eu do nada fiz um vídeo para vocês em que eu descobri, de repente, um local de gravações numa universidade em que estavam gravando cenas de hospital. Pois é, no caso eu acho que você já entendeu, não é que eu descobri isso aqui ou algum contato me falou, era aqui que eu ia trabalhar como figurante, era aqui que eu gravaria a cena lá, porque foi aqui que foi gravada a cena de Tommy e Yumiko. Inclusive, esse foi o motivo de eu ser a única pessoa espectador lá nesse lugar, porque não tinha mais nenhum fã e tudo mais, ninguém que é fã, ninguém que acompanha as gravações sabia disso. Só que, óbvio, eu gravei esse vídeo sem contar o que estava acontecendo, sem contar que eu não pude gravar, sem contar como que eu descobri, porque eu tinha assinado coisas e outras coisas. Mas aí você vai perguntar por que não aconteceu, por que eu não gravei? Pois é, infelizmente, depois da minha ida do estúdio e que me passaram esse local aqui onde ia gravar, assim que eu tava voltando e me preparando pro dia que ia gravar, eu recebi uma ligação do pessoal lá da produção pra confirmar dados meus e tudo mais e confirmar dados de pagamento. E foi aí que deu problema. No caso, eu tentei prosseguir da forma que me orientaram, mas a pessoa no telefone já me solicitou que eu tivesse a permissão de trabalho lá nos Estados Unidos, que é pelo menos um visto de trabalho, que não é coisa simples de conseguir. Eles sabiam que eu era brasileiro, não tinha como inventar que era americano, alguma coisa assim, e perguntaram sobre isso. Eu falei que não tinha, obviamente se eu mentisse, eles me pegassem lá depois, ia ficar muito pior pra mim. E eu peguei e joguei a real, falei, ó, tô tentando porque eles tinham me recomendado, me falaram que eu poderia trabalhar no episódio sem receber, sem vínculo de trabalho, inclusive só como experiência. A mulher ali da produção que falou comigo, inclusive, foi muito educada, mas ela mesma revelou que existem algumas produções na região de Atlanta que você não precisa de vínculo de trabalho, você pode trabalhar como experiência, só que geralmente são propagandas de TV. Pra The Walking Dead, eles não tinham essa permissão e justamente por isso, infelizmente, tinham que me cortar, que eu não poderia seguir pra participar. Ela inclusive me disse que mesmo se colocasse lá, eu como voluntário, sem receber nada, se acontecesse alguma coisa comigo no set, se acontecesse algum acidente, a produção seria responsável, eles iriam se ferrar, porque o ato de eu ser contratado já me garantia alguns seguros, né, caso eu me ferisse. Então sim, eles são muito corretos, muito cautelosos. Na época eu contei pra muito contato que trabalhava ali e tudo mais, muita gente tentou conseguir uma aprovação pra mim, um negócio. Me passaram que bastava uma boa vontade do pessoal da produção ali, dava pra fazer alguma coisa assim, até porque a cena não era de risco nem nada, mas acabou que a galera não teve boa vontade nem nada e eu não fui permitido de participar. Sim, na época eu fiquei bem triste, né, foi bem ruim, nem quis comentar isso no canal porque primeiro não tava vendo relevância, tava achando bem ruim e também não podia, né. Pois é, mas tá aí, depois, né, eu fui descobrir que eles pegaram outra pessoa pra me substituir de um dia pro outro, foi um negócio muito rápido
porque também tem muita pessoa aplicando, mas faz parte, tentei meu máximo e essa ceninha aqui vai ficar marcada como a cena que eu quase participei, a cena que eu quase estive lá, mas pelo menos eu aproveitei disso, né? Eu estive lá nas gravações, consegui informação privilegiada e observei algumas coisas, o que foi até que legal. Pois é, essa é mais uma história pra vocês da época que eu tava lá na produção, da época que eu tava lá acompanhando tudo. Coloque nos comentários o que você achou sobre isso. Fique ligado aqui no canal que ainda tem várias outras histórias de coisas que aconteceram, ainda vão ter vazamentos, né, pra eu contar pra vocês. Clica nesse like aí, me ajuda muito na divulgação, se inscreve pra você não perder nada, tem muita coisa vindo por aí. E no mais, é isso aí, um abraço. Fui!